18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 1 a 3. Depois iremos para a carta aos Coríntios. Mateus 18, de 1 a 3. Diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Arruma um jeito de marcar aí e vai agora para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, versículo 2. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ensino como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Queridos, há muitos anos atrás, surgiu uma tentativa de explicação como que o ser humano surgiu. E se deu nome a essa tentativa, que até hoje ainda se ensina nas escolas, de evolucionismo. A ideia é que o homem não se originou do pó da terra, não foi feito das mãos de Deus. A ideia é que o homem é originado do macaco. E com o passar do tempo, o homem foi evoluindo, foi deixando de ficar corcunda, foi se ajeitando, o pelo foi sumindo, e hoje o homem está nesse estado evoluído e tem que evoluir mais. Queridos, os textos que nós lemos, eles são um tanto, olhando rápido assim, parece que eles são contraditórios, mas eles não são contraditórios, eles são complementares. E nessa manhã, eu fiz que eu prego só de noite, nessa manhã eu quero estar falando sobre isso, o evolucionismo cristão. A evolução que o cristão tem que ter no seu dia a dia. Primeira coisa, queridos, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que para você ser cristão, para você estar no reino de Deus, você tem, primeiro ponto de partida, antes de Cristo você estava morto. E aí lá em João capítulo 3, versículo 3, se você puder me acompanhar, João 3, versículo 3, Nicodemo se encontra com Jesus, às escondidas, e numa conversa de Jesus com Nicodemo, Jesus revela o segredo do cristianismo, revela o manifestar do Espírito Santo na vida do ser humano. João 3, versículo 3 e depois versículo 7, diz assim: A isso Jesus respondeu: Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A vida do cristão começa do zero. Repita comigo, a vida do cristão começa do zero. Ele estava morto, ele ressuscita, ele é feito de novo, ele é regenerado. Aqui Jesus está falando da regeneração. Quando alguém levanta a mão para Jesus, como eu já fiz isso, como você já fez isso, aos olhos de Deus, somos aqueles bebês que ainda estão, né, a gente já sabe disso, aquele bebê que nasce com um cordão umbilical preso à sua mãe. Quando você levantou a mão para Jesus, naquele instante, você está com um cordão umbilical preso, você é um recém-nascido. Não sabe fazer nada, não pode comer qualquer coisa, não se locomove sozinho, e é até nisso que Jesus se refere a Pedro, quando você se converter, você vai ser levado pelo vento. Você não sabe para onde vai nem de onde vem, mas vai ser levado pelo vento do Espírito. Aí, querido, é o primeiro estágio do cristão. O novo nascimento, recém-nascido. Não sabe nada, não entende nada. Que isso, pastor? Espiritualmente, não. Tenta lembrar, puxa pela sua memória quando você se converteu.
Tudo para você era mistério. Amém, igreja? Tudo era novidade. Tudo era diferente. Deus estava te colocando, Deus implantou em você uma nova vida. Então aquilo era diferente. Aí, querido, o tempo foi passando. Você foi regenerado, recém-nascido. E aí, queridos, a gente continua por um bom tempo como criança. E qual é a parte boa? Quais são as partes necessárias que nós devemos ficar como criança? Em Lucas 18, de 15 a 17, Jesus fala: se você não se converter a uma criança, você não pode receber o reino dos céus. O reino dos céus só entra quem for criança. Aí, querido, a gente vê que a criança, quando recebe um presente, a criança, quando recebe uma dádiva, ela abraça aquela dádiva e não larga mais. A primeira coisa, queridos, a vantagem de ser criança é que tudo que o pai dá para a criança, ela agarra-se aquilo que o pai deu. Em primeiro lugar, o pai, queridos, se sermos criança espiritualmente, é que a gente valoriza tudo que o pai dá. Já viu que crianças não escolhem muito? São poucas crianças que escolhem. Adolescentes já escolhem. Criança não. O que vem de Deus, tá bom. Então a primeira coisa, queridos, temos que ser como criança. Em Mateus capítulo 21, o 15 e 17, a gente acha uma declaração incrível. Jesus fala que o louvor perfeito vem das crianças. Quando é que eu tenho que ser criança como cristão? Primeiro, para receber o reino de Deus. Quem já recebeu o reino de Deus? Aleluia. Então, a minha etapa como criança para receber o reino de Deus, eu já recebi. O reino de Deus já faz parte da minha vida. Segundo, eu tenho que me portar como criança na hora de louvar a Deus. Por que, pastor, a criança é o louvor perfeito? Porque, queridos, a criança é pura. A criança, quando está vendo um desenho, já observou isso no seu filho, ela fica concentrada, não vai no banheiro, não come nada, concentrada. A criança, já viu criança? Eu estava um dia na casa do evangelista Elivelton, né? E o Juan estava comendo bombom. Eu não sei se ele estava comendo ou se estava tomando banho de bombom. Que ele se sujou todo. Pastor, o senhor está falando disso. Criança, tudo que ela faz com intensidade. Já observou isso? Criança não faz medindo as consequências, não. Ela faz tudo com intensidade. Se a criança gosta de alguém, ela gosta com intensidade. A pessoa pode estar aqui no púlpito, a criança chegou lá, ela já fala, fulano, já sai correndo. A criança faz com intensidade. Temos que ser como criança na hora de adorar a Deus, porque vamos adorar a Deus com intensidade. Já viu como que nós nos preocupamos na hora de adorar a Deus? Com o que vão falar, com o que vão pensar? Eu quero bater palma e não bato, eu quero levantar a mão e não levanto, eu quero chorar, mas eu acho que alguém vai reclamar. Criança não. Criança, queridos, o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Amém, igreja? Amém. Devemos ser como criança na hora de adorar a Deus. E, queridos, eu estudando, preparando esse sermão, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, a gente acha uma outra qualidade de criança. Abra sua Bíblia, se conseguir me acompanhar, por gentileza. 1 de Pedro 2:2. A gente acha uma outra qualidade de criança. Primeiro, criança recebe com alegria uma dádiva do Pai. Temos que ser criança para receber com alegria o reino de Deus. E quando ele fala reino de Deus, que temos que incluir nesse pensamento, inserir nesse pensamento, que o reino de Deus vem com a vontade de Deus e com a lei de Deus. Amém, igreja? Eu tenho que receber com alegria o que Deus quer e o que Deus manda. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele mostra uma outra coisa interessante de criança. Desejai ardentemente como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você lembra? Aqui são poucas crianças que mamam, só o Ícaro. Já viu quando a criança está naquela fase de mamar? Ela não quer saber onde a mãe está. Quando ela quer mamar, a mãe pode estar no culto, a mãe pode estar no shopping, a mãe pode estar no mercado, a mãe tem até que comprar um sutiã especial, porque aonde a criança quiser mamar, ela quer mamar. Ela chora, dá o peito, resolve o problema. E Pedro fala, sejam como crianças. Desejem ardentemente alimento. Desejem ardentemente palavra. Desejem ardentemente se alimentar da palavra, para que vocês possam crescer para a vossa salvação. Nisso nós temos que ser como criança, queridos. Temos que ser como criança, queridos, desejando aprender mais de Deus, desejando ter mais a palavra de Deus. Eu tenho que ser como criança. Eu não posso ficar um dia sem ler a Bíblia, eu não posso faltar um culto, não posso faltar uma escola dominical. Eu tenho que
que julgar o meu pastor, eu tenho que ler, eu tenho que desejar aprender. Porque aí eu cresço para a minha salvação. Queridos, muitos crentes pararam na regeneração, não evoluíram. Muitos crentes pararam como criança. Como criança, o que é bom? Adorar a Deus, receber o reino de Deus como criança e buscar. Mas aí, queridos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, a gente vê Paulo falando do outro lado, bons crianças. 1 aos Coríntios 14, 20. Diz assim, 1 aos Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Sabe o que Paulo está falando? Você tem que ser criança como na malícia. Você não pode ter malícia, não pode ter maldade em tudo. Eu estava passando aqui na rua ontem, não sei onde eu estava indo, acho que era de manhã ainda, e eu vi um pastor falar o seguinte. Estava conversando com um casal, não sei se foi ontem ou anteontem. Ele usou uma expressão que na hora que eu estava preparando o sermão, eu lembrei. Estava passando na rua, o pastor assim, olha, a minha teoria agora é essa. Eu confio desconfiando. Eu falei, Jesus, o que eu estou aprendendo no cristianismo não é isso. O que a Bíblia me ensina não é isso. A Bíblia me ensina que eu tenho que ser como criança. Eu não posso ter maldade. Eu não posso maldar. Eu tenho que abraçar o meu irmão na igreja como criança abraça. A criança, já viu interessante criança? É homem ou mulher, pela altura dela, ela abraça na perna, ela abraça no pescoço, ela faz qualquer coisa. A criança não tem maldade. E o que mais tem, às vezes, no meio do cristianismo é maldade. Eu sempre espero coisa ruim da pessoa. Já viu como que fala? Eu sempre espero o pior da pessoa. Mas o cristianismo não me ensina isso. O cristianismo me ensina eu esperar o melhor da pessoa. Porque eu vejo na pessoa a manifestação da glória de Deus. Eu tenho que tirar um pouco da maldade. Eu tenho que tirar um pouco da malícia. Eu não posso ver tudo com um olho diferente. Como criança, queridos, primeiro, tem que receber o reino de Deus com alegria. Receber a vontade de Deus, receber o mandamento de Deus. Como criança, eu tenho que louvar a Deus, porque eu vou louvar com intensidade. Como criança, eu tenho que desejar o alimento. Como criança, eu não posso ter malícia em tudo. Mas chega um momento, queridos, abre a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Estamos falando do evolucionismo cristão. O cristão evoluindo. Começamos como recém-nascido. Éramos mortos, nascemos de novo em Cristo, pela ação do Espírito Santo. E aí, queridos, nós temos que começar a evoluir. Há coisas como criança que a gente não pode abrir mão. Mas a coisa que Paulo fala agora aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim, olha que palavra profunda. Quando eu era menino, coisa de menino, sentia, como menino, pensava, como menino, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo fala, olha, meu querido, é muito bom ser criança espiritual, mas está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. Você não pode dar 5, 2, 3, 1, 20 anos sendo criança ainda. Há algumas coisas que você tem que mudar. Há algumas coisas de novo cometidas que você tem que largar. Há algumas coisas erradas que você tem que mudar. Aí, queridos, eu busquei na palavra. Lá em Coríntios, capítulo 14, 20, que nós lemos agora mesmo, Paulo fala no que é que nós temos que mudar. Na malícia eu tenho que ser criança, mas no juízo eu tenho que ser adulto. Pastor, o que quer dizer isso? Eu, como adulto cristão, tenho que olhar e falar, essa pessoa não está sendo benéfica para a minha vida espiritual. Essa companhia está ruim, essa prática está ruim, eu tenho que ser adulto para decidir isso, eu tenho que julgar. Aí eu estava preparando esse sermão, queridos, já conversei com alguns amigos meus aqui, alguns oficiais. Já viu a coisa mais difícil? É você fazer o seu filho largar a má companhia? Já viu? Meu filho não anda com fulano, não é bom para você. Você piscou e está andando com fulano. Fulano fala, meu filho, não liga para o fulano, está ligando para fulano. Meu filho, é difícil largar a má companhia, por quê? O adolescente ainda está com a mentalidade de criança. Aí Paulo fala, olha, como adulto, você tem que ter juízo, falar, isso não é bom para mim. Essa pessoa não está trazendo benefício para mim. Essa pessoa está me prejudicando.
como criança, queridos, eu tenho que evoluir e tenho que ter um raciocínio de juízo como adulto. Eu não tenho que esperar meu pastor, ou quem quer que seja meu líder, falar: fulano, está errado com quem você está andando. Fulano, está errado essa atitude. Eu não tenho que esperar, eu já tenho que ter essa maturidade. Eu já tenho que ter a maturidade, querido, de saber o que eu devo ver e o que eu não devo ver na televisão. Eu não tenho que deixar o meu pastor ficar me exortando que aquela novela, que aquele filme, que aquele programa é ruim para a minha fé. Eu tenho que ter esse juízo, decidir isso. Outra coisa, queridos, que como adulto eu tenho que tomar essa decisão e agir. Paulo fala pesadamente. Abra sua Bíblia, esse eu vou esperar você abrir, em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Citamos muito esse versículo e finalmente nós vamos aplicar esse versículo. Eu, como cristão, eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer, eu tenho que me tornar adulto. Eu tenho que me tornar adulto. E uma das necessidades que eu tenho que me tornar adulto está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos. Aí um pouquinho. Não vamos ser mais meninos. Por que não devemos mais ser meninos? Agitados de um lado para o outro. Primeira coisa, criança é agitada. Já viu como criança é agitada? Criança só está parada quando está doente. Criança é agitada. Ela corre, ela fala. Aí fala: para. Você não pode ser mais agitado como criança. Para, calma, sossega, tranquiliza. Você é um cristão adulto. Você não pode ficar inquieto, agitado, não. Queridos, como tem cristão que não consegue mais parar. Vive estressado, vive agitado. Vive com as coisas atrasadas, não consegue se organizar. Paulo fala: isso é coisa de menino. Esse negócio de correria, esse negócio é coisa de menino. Você é adulto. Olha para o seu irmão, é pesado. Assim. Olha para o seu irmão e fala: para de ficar agitado. É menino que se agita. Queridos, ninguém falou com a missionária, ninguém falou com a ministra, ninguém falou com a irmã. Vamos de novo. Fala: para de ficar agitado. Agitação é coisa de criança. É isso que Paulo fala. Você tem que amadurecer. Para. Essa correria é coisa de criança. Aí Paulo continua. O que mais Paulo fala? E levados ao redor por todo tudo que a criança ouve, ela acredita. Olha, o bicho papão vai te pegar. A criança fica com medo de bicho papão. Olha, tem um bicho debaixo da cama aí, vai te pegar. Olha, o sapo vai engolir, meu querido. Quando é que um sapo vai engolir uma pessoa? Mas a criança acredita nisso. Olha, tem um bicho no seu armário, ela acredita nisso. Aí Paulo está falando isso. Tem cristão velho que acredita em tudo que ouve. Paulo usa uma expressão: a pessoa se engravida pelo ouvido. E é isso, querido. Paulo fala: para de acreditar em tudo que você ouve. É isso, é coisa de criança. Paulo fala: para, vai para a palavra. Eu e o Diaco Joaquim ontem fizemos uma turnê. E até me viu alterado, Diaco Joaquim, um pouco. Uma pessoa me parou e disse: pastor, olha só. A gente tem o costume de visitar pessoas e orar na casa das pessoas. Na hora que o senhor quiser, eu vou na casa da ovelha e orar. Abri com o Diaco Joaquim, depois você: por que ela não ora na casa de não crente? Por que tem que orar na casa da minha ovelha? Porque o seu histórico da pessoa não ganhou uma alma para Jesus, mas quer orar na casa da ovelha. Isso é coisa de meninice, queridos. Vai visitar as ovelhas da casa dela, isso é meninice. Eu não posso, fala bem alto, eu não posso, como adulto, acreditar em tudo que fala. Queridos, isso não é só em relação à palavra, não. Isso é em relação à pessoa. Já viu como você pega a antipatia da pessoa porque o outro falou mal dela? A pessoa nunca fez nada contra você. A pessoa nunca fez nada contra você. Mas falaram tanto mal da pessoa que você ficou com a antipatia da pessoa. Aí você cumprimenta a pessoa: ah, Senhor, eu falei: o que eu fiz? Você não fez nada. É que ela ouviu falar mal e tomou as dores. Paulo fala: para de ser criança. Não crê em tudo que você ouve. Já viu como crentes têm pavor de revelação? O crente acredita em qualquer revelação. Pastor, não estou falando que não são de Deus. Você vai ficar temeroso em qualquer revelação? Calma, analisa a revelação pela palavra, meu querido. É isso que Paulo fala. Você,
como adulto não pode ser levado por qualquer evento de doutrina. Querido, eu estava vendo na internet, agora, por incrível que pareça, teve já a unção do riso, a unção do riso. O cara de orar, você começava a rir. Teve a unção da cobra, não é brincadeira não, a unção da cobra. O cara orava, você saía se esfregando por baixo das cadeiras. Sabe qual é a última ordem? Não, antes teve a unção do dente de ouro. O cara orava, Deus fazia uma obturação de ouro na sua boca. Estou te falando, não conversa não. Agora, sabe qual que é a última unção que saiu? A unção da cadeira. Te unge e a sua cadeira mexe. Estou te falando. E tem muita gente seguindo. Isso é vento de doutrina. Paulo fala, vamos ser adultos. Você não pode ser criança ouvindo tudo. Mas em Efésios 14 ainda, 4:14, ele fala: vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Paulo fala, olha, fica esperto. Tem gente te enganando e você fazendo papel de trouxa. Que isso, pastor? Mas é. Uma vez, queridos, caçou muitos anos. Não é que eu sou expert, não. Tem coisas que você tem que fazer, queridos. Tem coisas que você tem que fazer. O pastor deve lembrar, chegou um homem lá na igreja onde a gente estava em Caçu, Goiás. Olha só, pastor, estou perdido aqui. Estou sem dinheiro. E eu estou precisando ir embora. E lá em Caçu era muito conhecido, muito conhecido. Eu conhecia todo mundo, né, pastor? Eu conhecia todo mundo. E o cara do quichê do ônibus eu também conhecia. Não, meu querido, você quer ir para onde? Falei com ele. Para tal lugar. Vamos lá agora. Ele assustou. Eu tinha uma Brasília que eu tinha, né? Tinha uma brasilinha. Vamos lá. Era uma brasilinha bege, não era amarela, não. Vamos lá. Entramos. E onde eu passava eu já sabia, né? Meus carros sempre foram típicos da minha voz, trovão. Chegamos lá, o nome do cara do quichê, eu lembro direitinho, era Jesus. Disse, Jesus, fala, pastor, tudo bom, tudo bom? Olha, Jesus, esse homem aqui vai para tal lugar. Tá? Vai para tal lugar. Que hora que é o ônibus? Tal hora. Jesus, pode passar a passagem para ele. Aí Jesus já sabia, eu pisquei para ele. Não, tudo bem, meu querido. Tá bom, pastor, pode deixar. Eu estou sem dinheiro aqui, Jesus, mas depois você acerta aí. Não, tranquilo, que isso, pastor, tranquilo. Depois, Jesus falou comigo assim, pastor, sofreu as costas. O homem falou assim, vem cá, fulano, vamos rachar esse dinheiro da passagem, ficou a metade, ficou a metade. Eu disse, não, mas esse dinheiro é dinheiro santo, se eu fizer isso, roubando Deus. Você tá maluco, não faça isso não. Eu te colocar no ônibus. Aí chegou o ônibus, o homem entrou, o homem falou que, o motorista falou com Jesus depois, que quando chegou no trevo da cidade, o homem desceu do ônibus. O que é isso, queridos? Nós temos que, como diz a palavra, ser mais esperto. Todo mundo que chega pra gente não dá qualquer coisa. Para, meu querido. Tem homens se enganando, usando de artimanha de passar a perna. Tem gente tirando proveito da sua boa fé. Tem gente tirando um pouco que Deus te deu para usar de maneira errada. Fala para o seu irmão, fique esperto. Fala com ele, fique esperto. Não fica dando a sua bênção para os outros. É isso, queridos. Paulo fala, é criança. Já viu como que é criança? Já viu como que é criança? Aconteceu um fato na minha família, eu não lembro, minha mãe que conta, que chegou uma família, minha mãe tinha acabado de fazer compra, e naquela época também comprar carne era muito difícil, né? Só agora não, naquela época também. E minha mãe comprou 2 bifões daquele, e quando ele preparou a comida, bateu na porta. E aí, uma família pedindo comida. A senhora tem alguma coisa para nos dar? Aí meu irmão mais velho ouviu, correu na cozinha, minha mãe falou, eu vou ver o que tem. Quando minha mãe estava indo, meu irmão já estava vindo com bife aqui para a senhora, que não tem nada para comer. Criança é assim, não tem noção, dá qualquer coisa. E a gente às vezes se comporta assim, queridos. Não porque eu senti no coração, o coração do homem é enganoso. Para de andar pelo seu coração, ande pela capacidade máxima que Deus te deu, que é a sua inteligência. É esse o referencial e o diferencial entre nós e as criaturas. Paulo fala, não seja criança, para de ser enganado por malandro, para de levar nó. Ah, eu estou precisando de ajuda. Meu amigo, então vem cá. Está vendo aqui a praia? Aqui tem peixe, sabia disso, né? Da vara, está aqui a sardinha. Vai lá pescar. Mas estou com fome agora, toma aqui um pão com manteiga. Pão com manteiga, meu amigo. Um pão com manteiga mata a fome. Querido, nós temos que ser assim, queridos.
Temos que ter sabedoria para a gente não cair na artimanha do povo. Passou aqui um missionário, não estava aqui na época. Passou aqui um missionário, veio aqui, usou a palavra, falou, não vou pedir oferta nenhuma, chegou no meu conhecimento. Depois foi nas casas oferecendo e pedindo oferta. Meu querido, para com isso, meu querido. Vamos ser espertos, meu querido. Para. Então, um amigo meu, conhecido meu, pastor Marcos, vamos lá na sua igreja, que eu for levantar uma oferta, falou, meu amigo, se você quiser até te dar uma oferta, mas se você for na minha igreja, você vai cair pro cavalo. Ninguém vai ficar dando dinheiro pra você, mas não. Tem esse negócio, me dá 100 reais, se seu carro novo vai chegar, não tem mais, mas não. Lá o pessoal parou com essa infantilidade. Parou com isso. Então, querido, Paulo fala, desde ser criança. Aí, Paulo vai, agora vamos largar um pouquinho Paulo, e vamos para Hebreus, capítulo 5, versículo 12 a 14. Hebreus 5, 12 a 14. Hebreus 5, 12 a 14, diz assim. Hebreus 5, 12 a 14. Pois, com efeito, olha o que Paulo diz. Quando devias ser mestre, atento ao tempo decorrido, tens novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Hebreus fala o seguinte, já era para você ser mestre, já era para você estar ensinando, ou você ainda precisa de alguém que te ensine de novo. O Hebreus fala, já era para você estar ensinando, já era para você estar pregando, já era para você estar fazendo discípulo, e você está precisando ser discipulado. Aí ele continua, ele não parou por aí não, continua. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos ser sinceros, queridos. Quantos de nós já éramos para ser mestres? Até hoje estamos aprendendo. Quantos de nós já éramos para sermos doutores? Não era para nos ter a mesma fraqueza que tínhamos antes, queridos. Não era. Não era para ter a dúvida que tinha antes, queridos. Não era. E ainda temos. É isso que Carlos Hebreus fala. Olha, vocês estão tomando leitinho até hoje, o beabá até hoje, porque vocês não aguentam alimento sólido. Vocês não aguentam. Mas já está na hora de vocês virarem mestres. Já está na hora de vocês fazerem discípulos. Já está na hora de vocês crescerem. Você já tem que estar dominando os oráculos, os conhecimentos sobre Deus. Já você está dominando qualquer assunto para discernir não só o bem, mas principalmente o mal. Está falando isso? Você que está errado. Eu fui ali uma lanchonete, aí o cara me olha, estou com aquela inocência de cristão criança. Fui no monte, quinta-feira passada, e hoje estou indo para agradecer a Deus. Eu falo, Jesus. Ele está pensando que ainda foi o monte que deu bênção para ele. Está achando que foi porque ele foi no monte. Aí ontem, dessa madrugada, colocamos um canal evangélico. O cara falou uma coisa de Isaías, mas que Isaías falou, na hora foi com vocês. Não tem nada a ver com Isaías, não. Está errado. É isso, querido. Você tem que ser mestre, para quando alguém falou, está errado, isso está errado. Isso está errado, não é na Bíblia desse jeito, não. Paulo elogiou os crentes de uma cidade. Qual cidade? Bereia. Paulo, mestre, poliglota, doutor da lei, ele pregava e os crentes conferiam na palavra. Tá certo, continua. Tá certo, tá certo, tá certo. Os crentes de Bereia, e tem um conhecido que falava, são os crentes que não bobeiam, porque eles conferiam na palavra. Quando as coisas que te falaram, você, amém, é o que, meu querido? Você tem que dominar a palavra. E por fim, Paulo, queridos, voltando a Paulo, sempre aos Coríntios. Coríntios era uma igreja cheia de dons espirituais, cheia de talento. Coríntios não foi formado por um pastor, foi um colegiado. Foram vários homens que formaram a igreja de Coríntios, que comandavam os Coríntios. Os Coríntios tinham um problema sério de maturidade. Para terminar, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3.
2 Coríntios 3. Segundo Coríntios 3, 18. E todos nós, como desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Paulo está falando aqui de uma evolução. O cristão é transformado de glória em glória, dia após dia. Todo dia o cristão tem que evoluir. Repita comigo. Todo dia o cristão tem que evoluir. Eu não posso estar como estava ontem. Eu não posso estar como estava o mês passado. Eu não posso estar como estava o ano passado. O meu conhecimento tem que ampliar. A minha maturidade tem que crescer. A minha intimidade tem que aumentar com Deus. Eu tenho que ser cada dia mais um homem sério e maduro com Deus. Eu tenho que ser uma mulher constante e firme na presença de Deus. Eu não posso ter os mesmos vacilos. Eu não posso ter os mesmos desequilíbrios. Eu não posso ter as mesmas crises sempre. Não posso. Eu tenho que amadurecer. Porque Deus planejou eu ser evoluído de glória em glória. Até eu chegar à imagem perfeita de Deus. Queridos, a palavra hoje é essa. Como criança, queridos, eu tenho que conservar, aceitando a vontade e a lei de Deus, com alegria. Não importa se eu concordo ou não, mas vou aceitar com alegria. Como criança, eu vou louvar a Deus com intensidade. Como criança, eu vou desejar a palavra de Deus de uma maneira ardente. Eu vou ter fome e sede da palavra de Deus. Como criança, eu vou excluir a maldade de relacionamento. Eu vou olhar o meu irmão como irmão. Eu vou olhar a minha irmã como irmã. Eu não vou interpretar as atitudes dele de uma maneira errada. Eu tenho que ser adulto. Ele olhou para mim de cara feia, ele não me cumprimentou. De repente ele não me viu, de repente está passando mal. Eu não vou achar que ele está de cara virado para mim. Eu tenho que parar com essas meninices. Qualquer coisa eu acho que a pessoa está com raiva de mim. Como criança eu tenho que tirar essa malícia. O lado bom, o lado ruim. O lado ruim de criança, eu tenho que largar essa criança. Eu tenho que ter a capacidade de julgar. Eu tenho que ter essa capacidade de saber o que é bom e o que é ruim para mim. Porque, queridos, às vezes eu estou andando com um cristão e ele não está sendo benéfico para mim, porque ele não está evoluindo, ele está ainda com a mente petrificada. Eu não posso continuar nessa agitação, queridos. Não posso continuar nessa agitação. Eu tenho que parar. Eu não posso ser um cristão agitado. Eu não posso ser um cristão estressado. Foi isso que falou na sexta-feira e Deus tem batido nessa tecla. Eu tenho o Salmo 46, versículo 10. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Josafá só a mesma coisa. Olha, fique quieto. Você vai ver eu pelejar por você. Queridos, enquanto você age, Deus não age. Enquanto você se agita, Deus para. Para. Confie em Deus. Descanse em Deus. Quem já foi numa pizzaria aqui no restaurante? Acho que é a maioria. Você fez o pedido. Como você fica? Assim? Nossa, a pizza não vem. Nossa, caramba. É assim que você fica? Sentadinho, tomando sua coca, uma água mineral com limão, tirando um tira-gosto, porque você tem certeza que o garçom vai. Às vezes você solta uma piadinha, né? Ô garçom, e aí? Aí vai piorar assim, uns 5 minutos, sabe? Pode levar mais 20 minutos. Com cristão, o cristão com Deus tem que ser assim. A minha vida está nas mãos de Deus, então eu vou me aquietar. Porque Ele já está preparando o que é necessário para mim. Então, como cristão adulto, eu não posso ficar agitado. Não posso ir por qualquer vento de doutrina. Não posso acreditar em tudo que fala, não. Ah, o pastor é profeta, é missionário. Mas profeta e missionário, Paulo fala o quê? Se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Paulo está falando de uma coisa que não é possível. Satanás se transforma em anjo de luz. Não fica acreditando só porque a pessoa foi no monte, porque a pessoa ora muito, jejua, não. A pessoa pode cometer erro dentro da palavra de Deus. Eu posso errar dentro da palavra de Deus. Certifique-se em você mesmo o que a palavra de Deus diz. Como a palavra de Deus, viva da palavra de Deus. Para de viver de experiência e testemunhos. Tem um testemunho
testemunho que parou de rodar aí tem alguns anos. Uma missionária, a única na história que Deus, vocês devem ter visto esse testemunho, se não viram, não perderam nada, graças a Deus, que a missionária foi levada ao céu, glória, e depois Deus levou ela no inferno. E lá no inferno, ela viu muitas mulheres de cabelo cortado e saia curta e roupa apertada. Jesus. Crente, língua grande, ninguém viu no inferno. Ninguém viu no inferno. Língua grande não tem no inferno. E o pessoal comprou CD, comprou vídeo, que vê o maior sucesso. Para, isso é vento de doutrina. Para. Pastor, a palavra de Deus fala que nos tempos de falar pelos profetas. E hoje fala pelo Filho, pela palavra, pelo Filho. Mas o que acontece? Nós não queremos ouvir a palavra, mas faz o que contar pra gente. Então, queridos, nós vamos orar agora. Só falar, Senhor, na parte boa de criança, eu vou ser e vou continuar te adorando, buscando alimento, não tendo uma lista entre meus irmãos, nada disso. Mas, Senhor, eu quero crescer. Eu quero crescer, não quero ser ainda induzido pela agitação. Pela agitação. Eu não quero ser induzido, Senhor, por vento de doutrina. Senhor, não deixe eu ser enganado por artimanha de homens. Eu contei isso aqui já uma vez, lá em Namorou Peixoto, até um rapaz que nós estamos evangelizando. Você, pastor, é uma benção, né? Foi acordado hoje, 15 para as 5 da manhã. Pastor, vem aqui agora, quero aceitar Jesus. Querido, não dá. Por que, pastor? Você não quer conhecer Jesus? Eu estou em Angra. Nem se eu quisesse. Eu tinha que ter um avião para chegar aí agora. Vou mandar uma equipe aí, vão te receber aí. Mas eu quero aceitar Jesus agora, então vamos morar aqui, meu querido. Vem aqui não, pelo telefone também dá, velho. Tem que comprar aí agora. 15 para 5 da manhã. Nem, se eu tivesse carro, eu ia até fazer loucura. A pastora falou ainda bem que você não está de carro, né? Você está de carro, você ia lá e ia voltar para Santa Ceia ainda. Queridos, essa pessoa contou, o pai dela contou para mim que um dia, lá na Namorou Peixoto, estou aterrado na Namorou Peixoto, estava um mendigo pedindo dinheiro, aí ele pega o Nextel, passa e fala, falou, vou sair daqui, ó, aqui tá ruim de esmola, vou para outro lugar. Você vai dar dinheiro para esse cara ainda? Você tem que ficar esperto, meu amigo. Você tem que olhar para esse aí, ele está precisando. Para. O Fantástico mostrou há uns anos atrás que uma pessoa tirava quase 150 por dia pedindo esmola. Você tem que ter discernimento. Eu tenho falado muito isso lá em casa, até brinquei já com o presbítero Paulo. Você tem que juntar tesouro no céu sem arrumar confusão na terra. Quando eu juntar tesouro no céu, vou pegar a roupa da pastora, da minha filha e dar para os outros. Arruma confusão na terra, meu amigo. Vou atrasar meus compromissos para vou juntar. Não, para, vigia, discernimento. Fala para o seu irmão, vigia, varão. Vigia, varão. Fala aí, Jackson, aqui, fala aí como começou aí. Fala aí, missionária, fala aí, missionária, fala, vigia, varão. Vigia, varão. Fala assim, eu preciso de discernimento. É isso, queridos. É isso que Paulo fala, adulto sabe. Criança não, adulto sabe. Nós temos que ter esse discernimento. Eu tenho que olhar para uma pessoa e falar, isso é de Deus, isso é do diabo, isso é da carne. Um pastor contou que uma vez um cara todo dia ficava endemoniado. Todo dia ficava endemoniado. Todo dia que tinha culto ficava endemoniado. O pastor pegou o cara, beleza, agora sou eu, deixa comigo. Levou o cara para a salinha assim, ó. É demônio? É, sou eu que estou aqui. Então, você não sabe a palavra não. O pastor deu um pau no cara, nunca mais o cara ficou endemoniado. Era demônio? Lugar nenhum. É discernimento. E só tem quem é adulto. É quem é adulto que tem. É adulto. Queridos, temos que ser adultos. Então, queridos, eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração e falar, Senhor, me ajude a conciliar o lado criança espiritual, que é benéfico, e o lado adulto. Eu tenho que ser criança sim, para te adorar, para desejar o leite materno, que é a palavra de Deus, para não ter malícia com o meu irmão, para não desconfiar do meu irmão, mas eu tenho que ser adulto, Senhor. Não posso ser enganado pela minha agitação, não posso ser enganado por vento de doutrina, que não tem base nenhuma na Bíblia, não posso ser enganado por malandros e espertos, não posso ser isso. Abaixa a cabeça, feche seus olhos.